eu não acredito em Cristo, como eu seria idiota se eu fizesse essa afirmação? O mestre da Galileia, o Nazareno, ele é o dono do amor do meu coração. Eu sou apaixonado por toda a história, por todo o ensinamento de Cristo, o ensinamento de Yahshua. Agora eu tenho um problema muito grande com o fã-clube dele. É um fã-clube que infelizmente eu não estou generalizando, não é 100%, mas olha, é uma porcentagem muito grande das pessoas que estão no sistema político e religioso hoje. Vale lembrar que quem crucificou Cristo, quem crucificou Jesus foi o sistema político e religioso. Eu não sei se tu sabia disso, porque ele lutava contra o quê? Contra os templos, contra as sinagogas, contra o apego ao dinheiro, contra todas as outras coisas que a gente sabe, quem já estudou, já leu um pouquinho, sabe do que eu estou falando. E infelizmente são eles que são os maiores causadores. Foram eles que causaram as guerras, cortar cabeça e matar criança, até os muçulmanos se revoltarem com tudo isso. E hoje a gente vê essa polarização, essa guerra de judeu contra muçulmano, contra cristão, sendo que o Deus verdadeiro, o verdadeiro Deus, ele está acima de qualquer religião, acima de qualquer extremismo. Você tem certeza, você é capaz realmente de dizer que não tem uma pessoa que pensa que tem um partido político diferente do seu, que é uma pessoa ruim? Você realmente afirma que uma pessoa, um cara que é muçulmano, ele não pode ser um bom marido, ele não pode ser um bom pai? Você é a pessoa que, se tiver que atirar a primeira pedra, você atira, porque você não tem nenhum pecado, você não tem pensamento negativo, você não tem mácula? Você é essa pessoa? Olá, eu sou o professor Fernando e você está no canal Redenção e Legado. Antes de começar a aula de hoje, eu já quero trazer um alerta para você. Se você é uma pessoa extremista política, extremista religiosa, eu gostaria muito que você não perdesse o seu tempo, mas muito mais do que isso, que você não gastasse o meu tempo, porque eu não quero que você escute essa mensagem, tá? O seu nível de consciência, a sua expansão consciencial, ela é tão pequena que você não vai ter capacidade intelectual e uma visão expandida para entender o que eu vou falar para você aqui. Então simplesmente pegue e saia. Se você é uma pessoa que, quando escuta uma ideia, uma percepção diferente da sua, você já começa, esse aí é petista, lá, comunista, olha lá, bolsonarista, esse aí é anticristo, esse é ateu, esse é isso, esse é aquilo. Essa mensagem não é para você, tá? Eu não quero você aqui. Você, infelizmente, você passa uma imagem escondida atrás de uma máscara de que você é uma pessoa legal, mas você precisa desses artifícios para esconder a sua própria escuridão, tá? Eu vou até contar uma história para você, ver se você entende rapidinho o que eu quero te dizer com isso aqui, ó. Sempre quando eu encontro algum morador de rua que ele me fala a verdade, eu sempre ajudo, sabia? Se o cara chegar para mim e falar, irmão, você me dá R$5 que eu quero tomar uma cachaça, eu vou olhar para ele e vou falar, irmão, tá aqui, ó. Eu ainda sou capaz de beber a cachaça junto com ele. Agora, se ele mentir para mim que ele quer comprar comida e eu ver ele tomando cachaça, eu vou ficar muito chateado. Então seja verdadeiro, não esconda suas intenções atrás de religião, atrás de partido político, porque isso é o que mais a gente vê hoje. Mas olha só, numa perspectiva de mundo, de sociedade, olha como as coisas estão. Olha como tá vergonhoso ser considerado, colocado na mesma caixa dessa raça chamada humanidade, onde pais violentam, estupram e matam seus próprios filhos, onde pai e mãe trai o filho, mente pro filho, onde os filhos traem e enganam os próprios pais, onde irmão, isso aí é desde a época de Caim e Abel, né? Trai o próprio irmão, mata o próprio irmão, a troco de dinheiro, a troco de inveja, essas coisas absurdas. Então essa mensagem aqui, essa aula aqui de hoje, é conteúdo grosso, não é leitinho na boquinha do bebezinho, crentezinho, cristianizadinho, direitinha, Deus, pátria, famíliazinha, não, porque essas pessoas são as piores pessoas, tá? Eu não tô dizendo que são só os cristãos que têm esse comportamento, mas infelizmente essa é uma grande realidade, né? Nosso país hoje é o país mais cristão do mundo e infelizmente comparar o Jesus com o cristianismo hoje é a mesma coisa de comparar o cérebro com o ânus. É totalmente deturpada a mensagem e eu quero que você entenda isso hoje, tá? Eu vou fazer algumas citações aqui, pegando pedaços talvez de outras culturas, outras filosofias, outras teologias, mas o zênite da mensagem é basicamente esse. O meu povo perece por falta de conhecimento. Você já leu isso na Bíblia? Você já escrutinou isso nas escrituras que eles supostamente dizem que são sagradas? Lembra do que eu falei para você?
Se você é uma pessoa extremista política, extremista religiosa, nem perde o seu tempo isso aqui, não vem querer colocar versículo aqui nos comentários e caminho, verdade e vida, essas coisas chatas, porque ninguém aguenta mais vocês são chatos, vocês são insuportáveis, vocês não dão testemunho, a vida de vocês é uma mentira, e vocês ainda ficam querendo converter pessoas usando o Instagram e YouTube e tudo mais. Vai cuidar da sua vida, cara, eu não quero você aqui, vai ser chato lá longe, eu não quero você aqui, eu quero pessoas de verdade aqui. Então vamos lá. Meu povo perece por falta de informação, por falta de consciência. Não é simplesmente ler um livro, ler uma Bíblia, ir num templo. A falta de conhecimento ela é muito mais profunda. Eu quero fazer um link com o que diz no budismo, aonde Siddhartha Gautama, o conhecido como Buda, que nunca se autoproclamou Deus e nunca fez uma religião, assim como Jesus, né? Ai, como é difícil falar, cara, como é difícil mostrar luz para cego, cara. Jesus nunca mandou que fosse feita uma igreja, cara, isso aí foi tudo alteração. Jesus mandou destruir o templo, falou que Deus não habitava em templos mosaicos feitos de pedra, mas que o verdadeiro templo de Deus era o coração das pessoas, e onde as pessoas estivessem reunidas, ele estaria junto, e essa era a sua igreja. O verdadeiro coração é um templo feito de carne e couro, que é o coração das pessoas, não precisa de templo, não precisa de mais nada disso, e o povo perece por falta de informação, falta de conhecimento, falta de lucidez, falta de expansão, de olhar as coisas como são. Então, não gaste o seu tempo comentando abobrinha aqui, que eu vou bloquear você, tá? Eu não quero esse tipo de pessoa aqui, eu não quero o tipo de pessoa que se polariza para as coisas, que não consegue ouvir uma ideia diferente, absorver o que é bom para ela e simplesmente descartar o que não serve, porque isso é sabedoria. Sabedoria é você surfar em todas as coisas que são positivas, você traz isso para sua realidade, que não serve você deixa de lado, tá? Então quer dizer que você não pode ler um livro sobre filosofia estoica, sobre sei lá, qualquer tipo de coisa. Eu já atendi pessoas que o fluxo de pensamento dela negativo era tão grande que ela precisava aprender sobre meditação. E a pessoa, em sua ignorância, eu não posso fazer meditação porque a minha religião não permite, meditação não está na Bíblia. Ai, eu vou falar uma coisa para você. Você quer conhecer uma pessoa ignorante? É a pessoa que fala, tá na Bíblia, não tá na Bíblia, tá na Bíblia, não tá na Bíblia. Esse é um tipo de pessoa que você nem deve perder o seu tempo, tá? Ou pessoas que não têm voz própria, consciência própria, que fica respondendo em forma de versículo, tá? Essas pessoas normalmente são as piores pessoas, são pessoas que não lidam com a sua sombra, não lidam com seus defeitos, não têm domínio sobre elas mesmas. Então elas precisam de um cabresto, tá? Elas precisam desse domínio, como se fosse uma coleira. Você já ouviu o termo que fala cegos guiando cegos? Tolos guiando tolos, já ouviu falar isso? Isso é uma grande realidade. Isso é uma realidade tão grande, tão grotesca, que hoje nós padecemos perante a esses grupos extremistas de legionários, legendários, retardários e todas essas coisas que nós vemos, que infelizmente acontecem mais na igreja católica, na igreja evangélica, no protestantismo. Então, se você está se ofendendo com o que eu estou falando aqui para você, simplesmente saia, cara. Eu não estou querendo ofender ninguém, eu estou querendo levar justamente luz para sua ignorância. Lembra que eu falei, citado em dois contextos, no cristianismo, meu povo perece por falta de informação, e no budismo, que a ignorância é a mater, é a madre de todos os males deste planeta, e quem sabe deste universo, a gente não sabe, né? A gente só pode falar do que a gente vivencia aqui. Mas onde é que eu tô querendo chegar com essa ideia que eu tô trazendo para vocês? Eu não acredito em Cristo. Como eu seria idiota se eu fizesse essa afirmação? O mestre da Galileia, o Nazareno, ele é o dono do amor do meu coração. Eu sou apaixonado por toda a história, por todo o ensinamento de Cristo, o ensinamento de Yahshua. Agora eu tenho um problema muito grande com o fã-clube dele. É um fã-clube que infelizmente eu não estou generalizando, não é 100%, mas olha, é uma porcentagem muito grande das pessoas que estão no sistema político e religioso hoje. Vale lembrar que quem crucificou Cristo, quem crucificou Jesus foi o sistema político e religioso. Eu não sei se tu sabia disso, porque ele lutava contra o quê? Contra os templos, contra as sinagogas, contra o apego ao dinheiro, contra todas as outras coisas que a gente sabe, quem já estudou, já leu um pouquinho, sabe do que eu estou falando. E infelizmente são eles que são os maiores causadores. Foram eles que causaram as guerras, cortar cabeça e matar criança, até os muçulmanos se revoltarem com tudo isso. E hoje a gente vê essa polarização, essa guerra de judeu contra muçulmano, contra cristão, sendo que
o Deus verdadeiro, o verdadeiro Deus, ele está acima de qualquer religião, acima de qualquer extremismo. Você tem certeza, você é capaz realmente de dizer que não tem uma pessoa que pensa que tem um partido político diferente do seu, que é uma pessoa ruim? Você realmente afirma que uma pessoa, um cara que é muçulmano, ele não pode ser um bom marido, ele não pode ser um bom pai? Você é a pessoa que, se tiver que atirar a primeira pedra, você atira, porque você não tem nenhum pecado, você não tem pensamento negativo, você não tem mácula? Você é essa pessoa? Eu não sou. Eu conheço pessoas maravilhosas que são muçulmanos. Eu conheço pessoas maravilhosas que são budistas, ótimos e pais exemplares, maridos exemplares que são hindus. Não é a forma como você se liga com Deus que é importante, mas sim quem você é de verdade. Se Deus realmente habita na sua consciência, habita no seu coração. O que importa se uma pessoa... E outra coisa, tá? O comunismo de hoje, ele está anos-luz da ideia principal do comunismo real. Esse socialismo que a gente vê hoje maquiado é praticamente a mesma bosta. Eles são bostas iguais, bostas diferentes de uma mesma bunda. Tá? Você tá lá pagando pau pro socialismo, pro capitalismo, para essas coisas, e enquanto isso eles estão enrabando você de mesma forma, tá? Eles usam essa tesoura de direita e esquerda para ficar manipulando você, cristianismo, islamismo, judaísmo, e nós somos as marionetes que somos controlados, colocados um contra o outro, enquanto cada vez mais a rajada entra no nosso rabo sem anestesia, enquanto eu e você estamos brigando, enquanto eu e você estamos querendo um jogar o outro no inferno, querendo dizer que um tá certo, outro tá errado. Como eu falei pra vocês, a mensagem de hoje é carne, não é leite pra você beber. Você tem que entender o que eu tô falando pra você, tá? Você quer ir na tua igreja, na tua sinagoga, no teu ashram, você vai, não tem problema. Agora, o que mais importa é se você é capaz de guiar a sua própria vida com consciência e consentimento, sem julgar as outras pessoas, sem dividir as outras pessoas, sem causar essa idiotização que nós vemos hoje, de polarização. O nosso país quase teve uma guerra civil por causa de duas figuras débeis, Bolsomerda e Lula otário, tá? Pais e mães se separaram, brigas e mais brigas por um bando de idiotas, um bando de cegos guiando cegos, e toda essa merda que o nosso país vem vivendo hoje. Não seja tolo. A tolice, a ignorância é a raiz de todos os males. Se você tem algum tipo de problema e você se nega a fazer o que precisa fazer para resolver esse problema, você é tolo. Você tem diabetes e você come açúcar, você é tolo. Você tem pressão alta e você não faz exercícios, você é tolo. Você está passando por uma ansiedade, uma depressão, e você não faz terapia, não se desenvolve, você é tolo, você é alienado. Se 1 mais 1 é igual a 2 e você continua dizendo que é 3, você merece a vida que você tem. Então entenda, não pereça por falta de conhecimento. O conhecimento hoje ele está à nossa mão. Hoje em dia não tem mais desculpa, tá? Você não precisa ter dinheiro para comprar um livro, você baixa esse livro de graça via PDF. Esse livro tem audiobook no YouTube. Você aprende a língua que você quiser, da forma que você quiser. Não tem mais desculpa para você continuar preso nessa amnésia, nessa inércia idiótica e patética que você continua preso todo dia. Deus não está lá, Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está aqui no meu jardim, nesse vento. Eu já falei isso em outro vídeo. Então pare de ficar polarizando, que nem um idiota na internet, qualquer comentário. Você não é nem capaz de desenvolver os seus próprios bordões. Não vou comentar, pois não tenho dinheiro para pagar advogado. Faz o L. É Deus, pátria, família. Larga de ser trouxa, larga de ser tolo. Eu quero saber a tua vida, cara, como é que tá, o teu basal. Quando é que foi a última vez que tu sentou sozinho embaixo de uma árvore e falou com Deus e escutou ele falar? Ser uma bosta de um louvor tocando 24 horas por dia, ser um templo que você tem que ir no final de semana, nem atenção pro teu filho tu dá, nem brincar com teu filho que tu dá, tu é nem capaz de fazer o bem para um samaritano, é muito mais bondoso do que você, hipócrita, religioso, que fica cuspindo palavras e orando em línguas de anjos. Você não fala nem português, cara. Ignorante, tolo. Entenda uma coisa, você não veio aqui para ficar aprisionado em doutrinas, em dogmas, em coisas feitas por homens. Você pode se conectar com Deus diretamente dentro do seu próprio coração, da sua própria consciência, mas você tem que parar e fugir dessas distrações. Quando todo mundo estiver indo para lá, saiba que esse caminho é o errado. Cristianismo, islamismo, muçulmanismo, ismos, eles estão pedindo para as pessoas seguirem os mesmos caminhos. Jesus falou, pega a tua cruz e segue. Eu não estou dizendo que é para você criar uma nova religião, muito pelo contrário. E eu acredito em Jesus
Já li inúmeras vezes várias traduções de Bíblias, estudei hebraico, estudei aramaico, e tudo que eu entendi disso tudo é o que eu faço hoje. Você quer conhecer a minha igreja? A minha igreja é isso aqui, ó, é minha casa. Você quer conhecer o templo de Deus? Eu sou o templo, o meu corpo é o templo. Tu quer conhecer quem é o pastor, o sacerdote aqui da minha casa? Eu sou o pastor e sacerdote aqui da minha casa. Tu quer saber como é que eu faço para me conectar com Deus? Não preciso de música. Não preciso de nada, eu só sinto aqui onde eu tô, fecho os meus olhos, sinto o sol no meu corpo, sinto o vento, olho as estrelas, agradeço, peço para que Deus visite a minha consciência todos os dias, para que Deus tire a trave do meu olho, antes de eu querer ficar falando do cisco do olho dos meus irmãos da internet, como se eu fosse um advogado de Deus, o dono de quem eu vou mandar para o inferno e quem eu não vou. Ninguém mais cai nessas idiotices, só pessoas devera tolas caem nesse papinho e nessa conversinha furada e fiada. O Messias que ia mudar o Brasil, que ia pegar o exército, que ia tomar o exército, foi mais uma ilusão, mais uma idiotice para mostrar como vocês são tolos. É só tu olhar aí, ó, a galera queimando pneu, orando para pneu, esses absurdos. Acharam que o que ia entrar agora ia mandar picanha pra galera. Vocês não conseguem entender que a ignorância, como disse de forma sábia Buda, é a raiz de todos os males. Nenhum político vai salvar você. Até pode ser que uma versão futura do Messias volte, mas se isso acontecer, nem vai acontecer no teu tempo. E até que isso aconteça, vai ter que vir tribulação, guerra e tudo mais. Então relaxa, que você nem vai estar mais aqui, tá? Agora você tá aqui no sono que tu não dorme, na terapia que você não faz, no livro que você não lê, no exercício que você não faz, na rotina que você não segue, na alimentação positiva que você não segue, na exposição solar que você não pega, na água que você não bebe, nos vícios que você não erradica da sua vida, no tempo de qualidade que você não tem com seus filhos, na amizade verdadeira que você não consegue ter com ninguém. Você tá entendendo o que eu tô te falando? E nisso você tá brigando e se preocupando com quem é Deus. Quando que Jesus volta, não volta? Se vai ter arrebatamento ou não vai ter arrebatamento? Galera, olha, meu povo perece por falta de informação. A ignorância é a raiz de todos os males. Entenda isso e leve tudo isso para o crivo da sua autorresponsabilidade, para a sua vida, que ninguém quer saber, ninguém está preocupado, nem Deus está preocupado com que bandeira tu quer levantar. Sou cristão, eu vou na church, eu sou muçulmano, eu sou judeu, eu sou hindu, eu sou do sofismo, eu sou zaraostratismo. Ninguém quer saber de nada disso aí, cara. O que importa é a tua consciência, quem você é. E eu espero que você realmente entenda isso que eu tô falando para vocês aqui, porque eu não quero esse canal aqui repleto de amebas, repleto de pessoas que não conseguem absorver o que é importante para mudar a vida delas. Então, se isso aqui tiver um seguidor que escutou o que eu falei aqui, entendeu e falou, é verdade. Consciência é o caminho, autoconhecimento é o caminho, a necessidade de desenvolvimento pessoal é necessário, eu preciso mudar minha vida, direcionar para mim mesmo. E tu pode continuar aí na tua igreja, tu pode continuar aí na sua sinagoga, mas cara, cada um tem o seu nível de jornada. Não julgue as pessoas, não seja esse idiota que fica o tempo todo falando abobrinha, é petista, abraça a árvore, é isso, é pai de pet, é blá blá blá, é não sei o que, faz o L, esse nunca falará a todos, e blá blá blá. Eu também sou contra todas essas grandes merdas que não fazem sentido, que pessoa que acha que é pai de animal, pessoa que eu também acho essas paradas ridículas, mas cara, o problema é deles, eu não quero saber disso, eu quero saber da minha vida. Se eu tô sendo um homem de verdade, se eu tô sendo um bom marido, se eu tô sendo um bom irmão, um bom pai, um bom professor para os meus alunos, se eu tô levando uma mensagem que faça sentido para vocês aqui, isso é o mais importante, que a sua vida faça sentido, é o que eu desejo para você. A iluminação, chamada de vários nomes, né? Nirvana, Moksha, enfim, ir para esse céu que todo mundo espera, né? Na minha opinião, é um estado consciencial, de consciência, onde a gente apaga a sujeira das nossas vistas, das nossas ilusões e apegos, e a gente consegue enxergar a vida como ela realmente é. Você não muda ninguém, você não vai converter ninguém, para de ser tolo. A única pessoa que você consegue mudar e converter é você mesmo. Faça isso, cuide da sua vida, seja um exemplo, muito mais do que alguém que fica falando e balbuciando, que nem um macaco, um chimpanzé. Tá? Que as pessoas, os religiosos são contra a evolução, mas eu vou falar para vocês, eu tive uma experiência com macacos esse final de semana, e olha, eu acho que os macacos eles estão mais conscientes que a grande
maioria das pessoas, tá? Pelo menos eles não ficam brigando por causa de partido político que não tá nem aí pra eles. Eles não ficam querendo enfiar inferno na cabeça dos outros macacos só porque eles têm outras percepções. Um gosta de banana, outro gosta de maçã. Então quer dizer que você vai pro inferno, tá? Você não gosta de banana, você é um macaco, você vai pro inferno. Larga de ser tolo. Preocupe-se com a sua vida, seja um exemplo, que é isso que importa, fechou? Deixa o seu comentário aqui se você entendeu a minha mensagem. Se você não entendeu a minha mensagem, se você discorda, cara, fechou. Seja feliz, seja saudável, mas nunca esqueça, tá? A única pessoa que você realmente consegue mudar nessa vida é você mesmo. Muitas vezes tu não é exemplo de bosta nenhuma, tu não é exemplo de absolutamente nada e tu fica aí querendo pagar de gatão usando mascarazinha de partido político e de grupo religioso aí, fechou? Força e sensibilidade e tamo junto!